abençoado. Olha que maravilha, mais um Na Igreja podcast, tá certo? Eu quero lembrar você que toda quinta-feira tem episódio novo. E é lógico, né? Eu não faço esse podcast sozinho, eu tenho uma equipe aqui maravilhosa, tá o Rod, tá a Karen aqui atrás das câmeras, eles aqui produzem todo esse material, né, de forma muito carinhosa. E também não faço sozinho, porque eu tô sempre recebendo gente boa aqui, que são meus amigos, né? Gente que vem pregar na nossa igreja, né? E eu seguro um pouquinho aqui para a gente gravar, compartilhar experiências, né? Você pode acessar os podcasts antigos, tem muita coisa boa lá de amigos que eu recebi aqui, né? Nesse lugar, nessa mesa, e nós gravamos programas interessantíssimos. Nós temos aí, eu estava comentando aqui com a nossa equipe, tem um corte que a gente fez de um podcast que eu gravei com o pastor Silmar com ele, está batendo 140 mil visualizações. Uma experiência fantástica aqui com o pastor Silmar, né? Eu até incentivo você a voltar lá e assistir. Bem, toda quinta-feira tem episódio novo, tá certo? E eu quero fazer 3 pedidos para você. Primeiro, que você, se não se inscreveu, se inscreva no canal, tá certo? Segundo, aciona o sininho para você receber a notificação, né, sempre que tiver um episódio novo, e a cada semana a gente coloca um episódio novo. Terceiro, que você, né, clique aí nesses 3 pontinhos e compartilhe, né, esse podcast de hoje que vai abençoar a vida de muita gente. Coloca lá no grupo nos grupos que você está lá no WhatsApp da sua família, no grupo dos amigos, grupo dos primos, dos irmãos, dos tios. Coloca lá para todo mundo assistir e ser abençoado. Muito bom ter você aqui. E eu estou recebendo hoje um amigo do coração. Muitos anos da nossa amizade, nós vamos ter um papo muito legal aqui. Eu estou falando do meu amigo, pastor Marquinhos Menezes. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastor Cristian. Uma honra, um privilégio estar aqui. Nós estamos conhecendo há quanto tempo? Pastor, Foi lá na América. eu acredito que já tem mais ou menos uns 16, 17 anos que nós nos conhecemos. Legal, que legal. Pastor Marquinhos é pastor da nossa igreja também. Sim, da Pastorei na igreja. Estou pastoreando a filial de Itaboraí, lá no Rio de Janeiro. Experiência boa? É a primeira igreja? Primeira igreja que eu pastorei. Eu sempre fui evangelista, conferencista, mas a primeira tem sido uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Porque você ainda continua, né? Você atende, sim. eventos, muito requisitado para estar em eventos e tudo. Como é que você está conseguindo conciliar isso? Eu estabeleci, né, depois de conversar com o pastor Silas, né, que é o nosso pastor presidente, ele falou, olha, Marquinhos, eu não quero que você deixe de exercitar o dom que você tem, de ser conferencista, de dar uma palavra e tal. E aí, o que eu faço? Eu organizo o tempo da igreja, né? Aquele tempo dos cultos da igreja, né? Acerta tudo. E aí, um dia ou outro, não com a mesma regularidade, mas um dia ou outro eu atendo um convite ou outro aqui para a gente dando preferência para os amigos também, né? De preferência para os amigos. A honra é toda minha. Agora, eu queria que você falasse para mim o seguinte, você tem um canal no YouTube também. Sim. Como é que é o nome do canal? Doses de Ânimo, né? Doses de Ânimo. São vídeos que você grava. Sim. Vídeos motivacionais, né? Eu gravo desde 2012 esses vídeos motivacionais. Alguns viralizaram, né? Como um que eu gravei no cemitério. Porque você tem esse negócio também. Você é diferente, por exemplo, ele não grava um vídeo na frente de uma câmera assim, né? Estático como nós estamos aqui. Você pega um tema e cria uma história em volta. Conta aí, como é que você bola isso? Na verdade, foi uma ideia minha com o Vlad, né, que é um filmmaker lá do Rio de Janeiro, muito conhecido, o Vladimir Aguiar. Ele faz uns trabalhos muito legais. E a gente teve um dia, uma ideia, vou te falar quando começou, pastor, foi exatamente no dia que houve aquela tragédia da Boate Kiss, que morreram muita gente queimada daquela boate. E aí eu estava assistindo o noticiário e vi quando um pai chorou muito, porque ele disse, poxa, eu não estava bem com a minha filha, nós tivemos uma discussão um pouco antes e ela veio para a boate, hoje eu queria abraçá-la, mas não consigo nem reconhecê-la no meio. E aí eu senti no meu coração aquilo muito forte, aí eu fui para o cemitério e gravei uma palavra sobre valorização da vida e tal. Usamos a cenografia, né, do cemitério, que é uma imagem muito forte e tal. Colou a mensagem como uma imagem. Isso. O que é óbvio, isso fortalece muito mais a transmissão da mensagem. Exatamente. Aí estabelecemos um padrão, aí criamos um padrão. Sempre tinha que procurar ambientar num lugar, numa situação, aproveitar alguma coisa de um contexto, de alguma coisa que está sendo falado. Por exemplo, há 3 meses atrás nós gravamos um sobre aborto, né? E a gente teve uma sacada de a minha filha Sofia, que tem 13 anos, falando assim, por favor, me deixa nascer. Eu quero... É porque você não conhecia o meu rosto, mas olha só, eu tenho um rosto, eu tenho uma história, eu tenho uma vida... E
teve um impacto muito grande. Por quê? Porque as pessoas, quando pensam no aborto, elas não pensam numa imagem, numa... Sim, Quando sim. uma criança vem e fala... Na "Me verdade, dê-" você não consegue criar uma imagem porque tá escondido, tá lá dentro, então pode, né? Exatamente. Então, essa foi a visão e tem dado muito certo. Eu tenho ficado muito feliz assim, com o resultado que a gente tem tido desde então. Inclusive, por conta de estar pastoreando, eu botei o pé no freio, diminui muito, né? Uhum, Mas agora que a igreja já está mais organizada, que a gente está com um dia, aí eu criei o Hack Day, que é um dia que a gente voltou a gravar. Inclusive, Ah, que legal. exatamente há 3 dias atrás, nós lançamos mais um vídeo, né? Ah, é? Conta. Qual que foi esse? Exatamente. Nós estamos falando sobre... Esse já tá lá. Tá, já tá lá, coração endurecido. As pessoas que acabam se petrificando, ficam com o coração. Então, fui para uma região rochosa para falar sobre as Que pessoas que ficam legal. duras, tesas, né? Legal. Para aplicar. E diz que a própria Bíblia diz assim: e vos darei um coração de carne. Ou seja, eu vou fazer você, mesmo que sofreu muito, que ficou duro pelas pancadas que a vida te deu, para você Uau. entender que ainda tem uma vida e tal, Que né? E a gente vai legal, que criando, legal. Você teve um que viralizou, lógico, todos eles, né? Mas sempre tem um vídeo que viraliza muito, que até o Anderson Silva, né? Que mandou Sim, sim. mensagem, né? Foi- Compartilhou. Compartilhou. Que vídeo que foi? Foi a vida diante do mar das surpresas, que eu pego numa praia, né? Eu estou numa praia e eu vou correndo falando sobre as dificuldades da vida, os obstáculos da vida, né? Que a vida é uma corrida, né? Que nós estamos caminhando em direção ao nosso destino, né? E que no meio desse caminho nós vamos encontrar muitas intempéries. Aí eu ambientei esse vídeo numa praia, correndo. Aí por conta do Anderson Silva ser um atleta de alto rendimento e tal, ele estava procurando lá coisas motivacionais, né, perto de uma grande luta lá, então ele gostou do vídeo, replicou, aí pronto, aí o vídeo tomou uma proporção assim, porque ele tem muita visibilidade, né? Aí muita gente compartilhou e tal, e Cara, até que hoje legal. compartilham sem parar, compartilham o vídeo, é muito... Essa é a vantagem, né? De você criar um conteúdo. Quanto tempo que você gravou esse vídeo? Meu Deus, 2012, nós estamos em Cara, 2022. até hoje está produzindo Até hoje frutos, né? Então, produzindo. fica uma lição de como a gente tem que aproveitar, né? Sim, sim. Né? A mídia, os recursos que Os nós temos recursos, hoje, né? os momentos, né? Isso aqui vai ficar eternizado, né? Esse momento que nós estamos tendo a oportunidade aqui de, já com outro tipo de roupagem, entrar na casa das Cara, pessoas. isso é muito legal. Isso é Exatamente. muito legal. Isso é muito legal. O pastor Flávio, da Igreja do Nazareno, nós gravamos um podcast aqui, ele falou um negócio, eu nunca mais me esqueci. E a gente estava conversando sobre isso, a importância de a gente ter momentos como esse, Sim. gravando. E ele falou um negócio para mim assim, ele falou, Christian, meu pai me falou uma coisa. Ele disse assim, meu filho, se quem pode falar não falar, quem não pode vai falar. Uau, fortíssimo. Então, se quem tem alguma coisa, pode ensinar, tem um conteúdo. Se quem tem não fizer, é por isso que a gente tem muita coisa que não presta. Que não presta. Na internet. Exatamente. Porque quem não está ocupando, quem não tem nada para falar, está ocupando o espaço. Exatamente. O pastor Silas falou certa vez, né? Não sei se foi o pastor Miles que disse, né? Que aquilo que te incomoda é o que Deus te preparou para mudar, para você falar, para você, Isso. né? Então, essa ferramenta aqui, eu queria até te agradecer, pastor, pelo Poxa, privilégio de que estar legal, aqui, pra honra que é pra uma mim. ferramenta Agora, poderosíssima. como é que é o nome? Doses de ânimo. Dose Então a de pessoa ânimo. pode ir lá, tá no Pode. YouTube. Se clicar também Pastor Marquinhos Menezes, porque tem os dois no canal, né? Pastor Marquinhos e Dose de Ânimo. Se clicar em Dose de Ânimo na ferramenta de busca, vai chegar lá. Se clicar em Pastor Marquinhos Menezes ou Marquinhos Menezes, também vai chegar lá, entendeu? Agora, tem uma peculiaridade que ela é sua, e cada um tem a sua, e eu queria que você falasse um pouquinho como é que você recebeu essa direção. Por exemplo, você tem uma mensagem, Sim. sempre que eu vou anunciar que você vai estar pregando na nossa igreja, eu falo sobre isso. Sim. Olha, pastor Marquinhos, ele tem uma forma de comunicar que ele chega muito fácil no coração das pessoas. Sim. A mensagem dele, a pessoa que está ouvindo consegue assimilar rápido. Sim. É prático. Sim. É simples, incisivo. Tá? Como é que você chegou a isso? Você recebeu a revelação de Deus, ou você foi percebendo, ou você partiu da necessidade das pessoas? Falou, preciso falar de um jeito que o pessoal... Como é que isso veio, cara? Pastor, Deus ele tem a capacidade de pegar características suas que você considera até negativas e transformar e potencializar segundo o seu querer, desde que você deseje, né, que você resolva caminhar na direção que Deus traçou. E por incrível que pareça, a minha comunicabilidade começou por uma deficiência. Explico. Eu sou de uma escola da Assembleia de Deus genuína, onde os grandes pregadores que tem no mundo todo, e a gente respeita muito, se tem uma história lindíssima, e eu sentia muita dificuldade por, na época, não estudar uma teologia sistemática, não ter, de entender a profundidade das mensagens. E aí, eu tinha dificuldade e me fechei para isso. Só que um dia,
minha mãe, que é uma mulher muito simples, falou uma coisa para mim que me chamou muita atenção. Ela estava fazendo macarrão e chegaram mais 3 irmãos. Nossa família é grande, nós temos 8. Estava eu e uma irmã que estávamos visitando minha mãe. Chegaram mais 3 irmãos. E aí, minha mãe estava com a panela de macarrão, com a quantidade de água. Aquele procedimento, se eu cozinha bem, eu sei. Ela botou água, botou um pouco de óleo, botou um pouco de sal para a água ferver, para depois já colocar o macarrão mais ou menos temperado, para depois preparar o tempero separado. Chegaram mais 3 irmãos. E aí, minha mãe conversando, falou, chegou mais gente para almoçar. Minha mãe simplesmente pegou uma panela maior, colocou, isso tem uns 20 anos e me marcou profundamente. Ela pegou uma panela maior, ligou o fogo do lado, pegou a água que estava na panela menor, colocou na panela maior, pegou a panela, foi na torneira, encheu de água, colocou, pegou mais óleo, botou na panela, pegou mais sal e colocou assim na panela. Aí meu irmão mais velho falou assim, mãe, como é que você consegue saber a quantidade de sal? Você estava numa panela pequena com a quantidade, você mudou a panela, você não tem medida, você não tá... Sabe o que a minha mãe respondeu, pastor? Ela disse assim, não sei, só sei que sei. Uau. Aí a gente falou assim, como assim? Não sei, mas sei que sei. Minha mãe falou assim, é porque vocês complicam muito. Com medida, com coisa. Vocês complicam muito. Aí, rapaz, aquilo que ela falou, eu comecei... Aquilo entrou no meu coração e eu falei assim, rapaz, será que então eu posso falar do meu jeito? Assim, deixa eu tentar, do jeito que eu entendo, né? E aí eu comecei a treinar as mensagens, ler e olhar sob um ponto de vista mais atual, sabe? Aí, por exemplo, se Jesus estivesse hoje, ele estaria usando o Instagram, as redes sociais, para alcançar mais gente e tal. Então, eu comecei a utilizar isso como metodologia. Não foi fácil e nunca é fácil. Por quê? Porque as pessoas pensam, por exemplo, que o engraçado é o engraçadinho. E a gente brinca falando de coisas muito sérias. Perfeito. Na verdade, a gente está tentando tirar o peso e trazer as pessoas que não têm um nível de profundidade, talvez, teológica, bíblica, não têm experiência, que elas cheguem e elas consigam chegar ali mais perto, né? É um desafio, porque a gente, às vezes, alguém que é mais rebuscado ou que tem a escola mais antiga diz, poxa, não está sendo muito raso nessa... Você teve rejeição? Você percebeu isso? Já tive. Depois de um tempo que eu entendi que o resultado no povo que eu queria atingir era maior do que o nível de rejeição de alguns grandes pensadores, que inclusive eu respeito, eu falei, não, então isso aqui é uma coisa que eu posso perder aqui para ganhar aqui. Eu posso perder aqui para ganhar aqui. E as pessoas também, quando elas vão observando o seu resultado, tá? Porque não deveria ser assim, mas infelizmente é. Né? As pessoas não acreditam em você. Mas depois que a coisa começa a dar resultado, as pessoas mudam a forma de pensar. Exatamente, Tá exatamente. Então eu creio que você deve também ter... Sim, hoje eu experimento bastante isso e isso dá um incentivo para a gente continuar usando aquilo que Deus te deu na sua individualidade, né? Porque nós não temos desculpa para não fazermos aquilo que fomos chamados para fazer, né? Cada um do seu jeitinho, cada um da sua... Né? Continuo lendo muito, admiro, ouço muitos pregadores que não têm o mesmo jeito de comunicar. Eu amo, recebo, né? Aprendo, né? Replico, mas eu tento da minha maneira colocar de maneira que o povo entenda. É uma característica que Deus tem me abençoado nisso. E você também não só alcança, mas isso é um comentário, né, que a gente ouve, eu ouço muitas vezes, né, de pastores, rapaz, tem que levar o pastor Marquinhos lá, que o cara para fazer um apelo para salvação. A questão do apelo, por exemplo, quando você convida as pessoas para virem a Cristo, o que te preocupa nisso? O que você quer alcançar na pessoa quando você está fazendo? Que ela entenda a necessidade urgente e iminente de estar com Cristo. Diante de tudo que foi falado, o que ela precisa ter no coração dele naquele momento que eu posso perder. E eu vejo uma urgência, por quê? Porque talvez a pessoa que esteja me ouvindo esteja vivendo os últimos minutos da sua vida na Terra. Talvez ela esteja vivendo o desenrolar da sua história terrena. E aí, eu tento que ela entenda assim, olha, eu talvez não tenha entendido 100% o que ele quis dizer, talvez eu não conheça aquilo que ele conheça, talvez eu não tenha ainda experimentado aquele, mas eu tenho que tomar uma decisão, eu preciso, isso aqui é urgente. Agora, feito isso, o segundo passo, qual é o segundo passo?
A pessoa entender que eu e ela estamos irmanados na mesma direção. Por quê? Porque o ser humano tem uma tendência a rejeitar não o que você fala, mas ele rejeita você primeiro. Tá. Exemplo aqui, pastor. Se um camarada chegar na sua casa hoje, em qualquer lugar, né, no contexto que nós vivemos hoje de violência, de crimes e tal, um camarada chega na sua casa e bate na porta e diz assim: oi, eu estou passando uma necessidade aqui, será que o senhor não tem um serviço de elétrica para fazer aí na sua casa, não? Aí você vai falar: ó, rapaz, não, até tenho, mas bom, você não conhece o cara. Aí, como é que você vai botar um cara para entrar que não foi indicado por ninguém? Aí você fala assim, para ser gentil, você fala: rapaz, até tem, mas nesse momento não é importante. Aí ele fala assim: não precisa me pagar agora não, eu faço o serviço, você me paga depois. Aí já te apertou mais. Aí você fala: rapaz, olha só, mas o negócio é que eu preciso até trocar um negócio, mas tem material. Eu tenho material. Sabe o que o inconsciente nosso vai dizer? Rapaz, isso está muito fácil. Esse cara, ele quer entrar, conhecer minha casa. Se esse cara fosse tão bom, ele não estava aqui. Esse cara estava empregado, esse cara estava... Não, tal. Aí o que acontece? Essa resistência vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente rejeite a pessoa, mesmo que ela tenha uma coisa boa para nos oferecer. Se você rejeitar alguém que está te mostrando ouro, você vai dizer: isso é ferro pintado de amarelo, isso não é ouro. Então o que eu peço ao Espírito Santo que me ajude, que me auxilie? As pessoas não rejeitarem aquilo que eu estou dizendo, para que elas dizerem assim: rapaz, eu realmente preciso mudar. Eu realmente preciso disso. Isso é muito importante, né? Você fala um negócio aí que é tudo, que a pessoa pode rejeitar a mensagem. Sim. Por causa do mensageiro. Por causa do mensageiro. Rejeitar. Tudo que você tem para oferecer de bom, que é Jesus. E você tá com a verdade, Sim. você tá com a mensagem certa. Exatamente. Mas a tua comunicabilidade, se não foi positiva, a pessoa fala: eu não quero. Um exemplo, pastor, eu gosto muito de falar também em seminário de família e congresso. Eu sempre falo, quando eu vou falar para casais, eu começo sempre dizendo o seguinte: eu quero que vocês saibam que eu tenho um profundo respeito por cada um de vocês que estão me ouvindo. Eu entendo que cada um de vocês tem uma história, cada um de vocês tem uma vida, e eu sei que tem gente aqui muito mais preparada do que eu para falar sobre isso. Porém, você já quebra. Exatamente. E eu digo: olha, ninguém é muito novo que não tenha nada para ensinar, e ninguém é muito velho que não tenha nada para aprender. Então, por favor, não me rejeite. Eu aviso isso. Por quê? Porque aí a pessoa fala: então tá bom, deixa eu ver o que tem para falar. Porque você está entrando também numa área muito particular, muito pessoal, para falar alguma coisa. Você confrontar alguém numa área que é pessoal. Exatamente. Da mesma forma que você ganhar alguém para Cristo, a gente não pensa nessa dimensão, porque nós temos no nosso coração o desejo de ganhar almas, mas a pessoa, quando se levanta, ela está se expondo para todos. Ela está se expondo no reino espiritual, ela está reconhecendo um estado, ela está dizendo que... Então, é muita coisa acontecendo ali. Né? É muita coisa acontecendo. E eu também sou a favor, né? E isso é uma coisa que você tem muito forte, né? Uma marca sua também, na mensagem bem humanizada. Perfeito. Tá? Sim. Numa transmissão da mensagem de forma relacional. Sim. O que eu quero dizer com isso? A pessoa não está me vendo, pô, esse cara é quase que um semideus. Entendeu? Perfeito. Eu quero transmitir a mensagem, né, de uma maneira que a pessoa me veja. Eu também preciso disso que eu estou te oferecendo. Perfeito. Eu também um dia fui na frente. Perfeito. Eu também entreguei minha vida a Cristo um dia. Perfeito. A maioria das pessoas que estão aqui um dia tomaram também essa decisão. Perfeito. Então você já quebra aquele negócio de... Né? Você que é pastor e crente, entendeu? Você tá, entendeu, numa torre de marfim. Sim. E eu tô aqui embaixo, tô no lodo. Sim. A gente conseguir quebrar isso pode evitar essa rejeição, porque Perfeito. A gente não tem que tomar cuidado para não passar uma imagem de que nós somos melhores do que os outros, né? Exatamente. Do que outras pessoas, né? A mensagem que eu estou usando para alcançar alguém é a mensagem que também nos alcançou, né? Exatamente. E isso é um grande risco, né? Porque às vezes, por causa esse que é um desafio, por causa do seu ego, muitas vezes você acaba colocando uma coisa que vai favorecer você como alguém naquele contexto e vai desfavorecer quem você quer alcançar. Jesus vai falar com aquele homem e ele vai falar assim: você entende o que você lê? Pô, como é que eu posso entender se ninguém me explica? Sabe que Jesus então vai fazer o quê? Vai se colocar no nível dele e vai começar a fazer perguntas que ele vai poder dizer assim: opa, eu entendo isso aqui. Jesus no poço com a mulher, né?
O diálogo de Jesus com a mulher vai deixar claro que Jesus, ele tem o mundo dele, mas ele tem que descer no nível de entendimento para que a mulher não o considere alguém arrogante, Perfeito. para que ela possa receber. E isso é a beleza do evangelho. E você confrontar, sem permitir que o outro pense que você está com essa Exatamente. superioridade, Sim, é um desafio. é um grande E aí desafio. a gente entra num outro assunto, que também faz parte desse, na verdade não é outro, é só uma continuação. Essa questão, né, de termos a questão do evangelista. Sim, A pessoa... Porque para mim o evangelista é o que ganha almas. sim, Né? sim. E é lógico que nós temos duas vertentes. O evangelista que pende para o lado de avivalista, Sim, tá certo? sim. E aquele que é mais ganhador de almas. Sim. Mas eu quero deixar muito claro aqui que mesmo os avivalistas, se você ler a história dos grandes avivalistas, Jonathan Edwards, John Wesley, Sim. Charles Finney, né, cada um com uma sua característica, mas todos eles eram exímios ganhadores de almas. Ganhadores de almas. Sim. Sobre ganhadores de almas. Eu acho que é isso aí que a gente está se perdendo. A capacidade de fazer um bom apelo. Né? Exatamente. Que muitos evangelistas, inclusive, têm Sim, dificuldade. tem às dificuldade, vezes, tem dificuldade. de fazer um apelo. Eu digo isso aqui com muita responsabilidade, inclusive com muito respeito, porque eu não estou julgando caráter de absolutamente ninguém. Nós temos que ter muito cuidado com a escola em que pregadores avivalistas pregam para voltar. Então, é importante que eles incendeiem o ambiente, que eles mantenham. Eu estou dizendo com responsabilidade e estou deixando claro que eu não estou colocando o caráter em xeque, estou colocando a escola em xeque. Por quê? O pregador avivalista, justamente, é alguém que vai dar uma tocha, uma incrementada, né? Uma acendida, uma soprada naquilo que já está como fagulha, às vezes, para poder incendiar. Porém, todo evangelista tem que ter a responsabilidade de entender que o apelo é a parte mais importante de todo o seu sermão, de tudo aquilo que ele montou, de tudo aquilo que ele organizou. Perfeito. Por quê? Porque não tem festa no céu quando a igreja pega fogo aqui embaixo. Perfeito. Não tem festa no céu. Gente é batizada com o Espírito Santo, recebe dons espirituais, não tem festa no céu. Mas se um pecador. Aí eu gosto de deixar uma máxima que eu tenho repetido ultimamente, que eu acho que é fantástico, pastor. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, não é isso? Esse é um conceito bíblico. Imagine o valor de alguém que ganha alma para o reino. Se todo mundo entender isso, as pessoas não vão pregar preocupadas em ter provisão, elas não vão pregar preocupadas em ter uma carreira. Por quê? Porque pastor Maio sempre disse isso, seja interessante para o reino e o reino cuida de você. Perfeito. Uau. E o que é mais interessante para o reino hoje do que ganhar almas? Sim. Despovoar o inferno e povoar o céu. Isso aí é a coisa mais importante. E a gente tem, né, nós temos o privilégio, né, na nossa igreja mesmo, nós temos grandes pregadores. Grandes. Né, profundos na Profundos. Bíblia, ganhadores de almas. Né, o apelo que a gente faz, né, o apelo que eu faço é para que, né, eu entendo assim, a sua forma de fazer apelo, você precisa estudar ela. Perfeito. Ela não pode ser improvisada. Sim. É lógico que a gente conta que o Espírito Santo pode te dar uma coisa diferente Sim. na hora que você está fazendo o apelo. Sim. Mas eu acho que todo pregador ele precisa estudar o seu apelo. Estudar o seu apelo. Né? O que eu vou falar, Sim. como eu vou falar, Sim. como eu vou aplicar. Sim. Né? Porque se ele estuda o seu apelo, ele vai sempre colocar na sua mensagem um gancho Perfeito. ao seu apelo. Perfeito. Né? Ele vai deixar um ponto reservado num determinado momento para fazer a ponte para fazer o apelo. Perfeito. Só que isso tem que ser estudado. Da mesma forma que a gente prepara o sermão, a gente precisa preparar o apelo. Onde é que eu vou entrar? Eu terminando a minha mensagem, onde é que está a ponte que vai me levar para esse apelo aqui que eu quero fazer? Exatamente. Pastor, fazendo uma boa comparação, quando você estuda a oratória, tem uma coisa chamada curva de metodologia. Para você fazer um discurso, para você fazer uma apresentação de um projeto e tal. Então, eles definem curva de metodologia. E na curva de metodologia, aqui para ser um pouco mais didático, a curva é sempre assim, a curva de metodologia. Você começa linear, depois você sobe, depois você estaciona em algum lugar e depois você prepara o grande finale, que é o ponto convergente para aquela ideia, pensamento, aquilo que as pessoas vão lembrar.
Eu, fazendo uma comparação, entendo que se você vai preparar uma mensagem e o objetivo é aproximar as pessoas do céu, na tua curva de metodologia, aqui, na parte mais forte, está aqui, apelo. Perfeito. Está aqui, Perfeito. direcionamento de tudo que eu falei para trazer pessoas para o céu. Está aqui, fazer as pessoas realmente pensarem na vida, entenderem a urgência de tomar a decisão de virem para Cristo. Né? Por quê? Porque tem apelo que as pessoas, e eu novamente não estou fazendo crítica a ninguém em especial, mas tem apelos que as pessoas fazem eles tão rápido e de maneira tão que as pessoas dizem assim, ó, foi muito bom, mas, ok, vamos pensar nisso aí. Vamos pensar nisso aí. E não só preparar, mas também reservar um tempo satisfatório. Um tempo, perfeito. Né? É lógico, você está pregando numa conferência de família, é outra coisa. Você está, entendeu, dando um estudo bíblico lógico. sobre escatologia, alguma coisa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando, né, dos cultos. Né? O que nós chamamos de culto público. Culto né? público. O culto de domingo, o culto da vitória. Perfeito. O culto de milagres. Eu acho que a gente precisa prestar atenção nisso. Uma outra coisa que eu queria ver com você também é o seguinte, porque isso eu vejo muito dentro das suas mensagens, da forma como você transmite. Nós estamos vivendo num tempo agora em que as pessoas, né, não estou dizendo de todo mundo, mas chega muita gente na igreja carregada, assim, ansiedade, né, as doenças psicossomáticas, né, as coisas que estão afligindo as pessoas. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tá certo? Coisas que estão atingindo as pessoas estão doentes por dentro. Tristeza, tá certo? Sim. E a sua mensagem alcança, você faz a pessoa rir, aí ao mesmo tempo que tá rindo, depois chora também, bota para fora. Você acha que a mensagem, que o ambiente do culto, que a palavra ministrada, ela tem esse poder para poder curar, e isso é importante também a gente pensar? Importante, muito importante, pastor. Inclusive, nós precisamos ter um entendimento, por exemplo, se eu perguntar ao senhor ou qualquer pessoa que esteja nos vendo em casa que tenha mais de 5 anos de evangélico, ou de evangelho, ou já tenha frequentado igrejas, vai ver uma coisa interessante. Teve um tempo que haviam muitas manifestações de pessoas consideradas oprimidas ou endemoniadas, a possessão demoníaca. A pessoa caía, começava a urrar e tal, e tinha que ver aquele trabalho, né? E não estou dizendo que não acontece. Porém, dos tempos para cá, você quase não vê isso na igreja. Por quê? Porque o nosso inimigo, Satanás, ele é um psicólogo milenar. Ele se reinventou. Ele vem mudando. Para que ele vai ficar usando o mesmo modus operandi se a gente já detectou e a gente vai lá? Né? Olha só uma coisa interessante. No livro de Atos, no capítulo 16, quando o apóstolo Paulo e Silas repreendem o espírito de uma mulher que está com espírito de adivinhação, é a coisa que é muito interessante, que vai dizer, eles passaram, ela vai dizer assim, verdadeiramente estão diante de nós 2 santos homens de Deus, e a Bíblia vai dizer que ela fez isso por muitos dias. E aí, fazendo uma aplicação aqui, por que Paulo, que era um camarada que reconhecidamente tinha discernimento espiritual, por que talvez se a gente pudesse entrevistar Paulo, vai dizer assim, Paulo, por que você demorou tanto? Por que a Bíblia diz que ela fez isso muitos dias? E talvez Paulo dissesse, porque ela me enganou, porque o que ela estava falando era verdade. Em nenhum momento ela se apresentou falando alguma coisa negativa. Não, ela disse o que é verdade, que nós éramos homens de Deus. Então, só que depois de um tempo, o Espírito Santo incomodou Paulo. Paulo, não, peraí, tá errado isso aqui, sai. O que Satanás tem trabalhado hoje? Satanás trabalha com pontos de contato. Ele pega a história de alguém, porque como ele não é onisciente, não é onipotente nem onipresente, ele precisa de uma rede de informações. Cada ser humano tem a sua história. Cada um sabe onde aperta o sapato, onde dói, qual é o lugar da dor, qual é o lugar do hiato, onde sofreu a violência. O que ele faz? Ele faz as pessoas, de quando em quando, se lembrarem o quanto são ruins. Ele faz as pessoas. E aí o que acontece? Ele enferma as pessoas de dentro para fora. Por quê? Porque na maioria das vezes são coisas que as pessoas não querem botar para fora porque compromete a sua vida na sociedade. Então o que acontece? A pessoa vive com uma capa, é só aquele exterior ali, é um funcionamento só aparente. Exatamente. Aparência. Quando a gente faz as pessoas rirem e vamos contando experiência, elas vão se abrindo. No inconsciente delas é gerado assim, rapaz, é um bom ambiente para eu conversar, é um bom ambiente para eu me expor.
É um bom ambiente para me abrir. Então ela ri e fala, rapaz, e tal. Quando você chega e fala da ansiedade, da depressão, quando você fala da síndrome de pânico, as pessoas não só se sentem corajosas para dizer, rapaz, eu tenho isso. E eu posso dizer que eu tenho isso sem me sentir um idiota, um imbecil, alguém que as pessoas vão ridicularizar. Que isso, você é depressivo, você com ansiedade, eu admiro você. Então, eu peço a Deus que Ele dê essas ferramentas para a gente acessar essas áreas. E o que acontece? Satanás é descoberto. Porque a pessoa fala, não quero mais viver isso, não quero. Aí ela faz o quê? Tô agindo errado. Tô agindo errado. Aí ela coloca Jesus na equação. Legal. Porque sozinho a gente não consegue. Só com a ajuda de Deus. Então, ela, rapaz, eu preciso de Jesus, que eu preciso me livrar disso. Eu preciso ser transformado. E aí o Espírito Santo, que é quem convence o homem do seu estado de pecado, da justiça e do juízo de Deus, faz a contabilidade e fala, rapaz, ó, muda agora. Vamos embora. Que a gente tem mais facilidade de acessar as coisas que estão aparentes. Por exemplo, Sim. a pessoa tem um problema com bebida, Sim. com cigarro, Sim. né? Com drogas. Né? Sim. Então essas coisas elas estão aparentes na vida da pessoa. Sim. E a pessoa sabe disso. Sim. Só que o diabo não usa somente, né? Ele não trabalha simplesmente com essas coisas do exterior. Sim. E ele está usando muito essa estratégia de machucar por dentro. Então a pessoa, às vezes, vem para a igreja, está na igreja e está vivendo, né, uma vida conturbada, né, perto da loucura, da depressão, né, e tantas outras coisas. Então eu acho que se a gente... quando a gente acessa isso, é a oportunidade que a pessoa tem, de ser curada. E a pessoa percebendo, olha a importância da mensagem. É a mensagem que vai fazer com que a pessoa, ao ouvir aquela mensagem, ela tome uma decisão favorável para uma mudança de vida. Mudança de vida. Esses dias eu estava lendo um texto, eu até preguei sobre isso aqui na igreja, quando Jesus encontra com aquele camarada que ele cura lá no tanque de Betesda, que era colocado lá há 38 anos sofrendo, Jesus cura, pega a tua cama, vai, você está curado. Aí a Bíblia diz que um tempo depois Jesus encontra com ele no templo. No templo. Tá no mesmo texto. Mas a Bíblia diz que foi depois. Tá certo? Jesus encontra com ele no templo e fala com ele assim, ó, você está curado, tá? Você não peques mais para que algo pior não te suceda. Uau. Então quer dizer, Deus às vezes nos dá, né, a oportunidade de um novo começo e traz um alerta. Um alerta. As decisões que você vai tomar, o que você vai fazer com a sua vida, toma cuidado, que isso pode melhorar a sua vida ou pode piorar a sua vida. As pessoas percebendo isso, né, qual é a área da sua... O que você está fazendo que pode piorar a sua vida? Exatamente. Pastor, uma moça falou comigo, eu achei fantástico, entre testemunhos assim, de feedback depois do culto, uma moça chegou para mim e falou assim, pastor, Deus me curou hoje da minha soberba. Só que eu conheci essa moça lá da igreja e é uma dama, extremamente, sabe? Aí eu falei, é mesmo? Mas eu te acho tão simpática. Ela não confunda educação, boas maneiras, que são importantes para viver em comunidade, com o coração. Pastor, eu sou muito dura com as pessoas. Eu sempre me olho sobre um prisma. Ela falou, e as lágrimas começaram a descer, sabe? E Deus está me curando disso aqui hoje e tal. E aí, ela mudou mesmo, porque ela falou isso comigo de maneira privada. Evidentemente, eu não vou falar, aquela irmã ali disse, tá vendo que ela era orgulhosa? Não. Rapaz, eu comecei depois de um tempo, receber um feedback das pessoas. Gente, o que houve com a irmã fulana então? Nossa, ela é outra pessoa. E quem é que toma tempo para pregar contra isso? Não, exatamente. Para alertar sobre isso, né? Para que a pessoa... Você veja, uma coisa que... Como que você detecta isso numa pessoa que consegue? Sim, né? sim. Aí, bota a educação na frente, sim, esconde isso e poderia viver o resto da vida. Só que estava piorando a vida dela. Estava piorando. Né? Tava então, piorando. Cara, que legal. Olha, muito legal. Papo bom demais, gente. Bom demais, bom demais. Eu estou recebendo aqui hoje o pastor Marquinhos e eu queria fazer algumas perguntas aqui antes da gente encerrar. É lógico, a gente faz podcast aqui, se deixar... no início, nos primeiros que a gente fazia, eu não olhava o relógio. A gente teve podcast aqui de 1h30, entendeu? Eu falei, gente, quem vai ficar na frente? 1h30. 1h30 assistindo isso, meu Deus, me ajuda. Aí eu comecei a controlar, entendeu? Então a gente termina com um gostinho de quero mais. Isso aí. Tá certo? Mas o pastor Marquinhos, eu queria fazer algumas perguntas para você. Tem um cara, eu sei que tem, né, um homem de Deus que exerceu uma influência sobre a sua vida, o pastor Cláudio Duarte. Sim, pastor Cláudio Duarte é um grande influenciador da minha vida, do meu ministério,
da minha metodologia de comunicação, alguém que me inspirou profundamente, pastor Cláudio. Pastor Silas Malafaia. A maior referência da minha vida e da nação brasileira hoje. Não conheço. Eu sei que Deus tem levantado grandes homens de Deus nessa nação, ele não é o único, mas eu considero o pastor Silas hoje a maior referência do evangelho no Brasil, por tudo que ele agrega, pela maneira com que ele lida com o evangelho, pela maneira com que ele trafega nas mais variadas áreas. Pastor Silas, sem dúvida. Família. O que é família para você? Tudo antes de igreja existir, lá no Éden não existia uma congregação, não existia um pastor, não existia um juiz de paz, não existia um casamento. Deus disse, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher e serão os dois uma só carne. A família é tudo, onde tudo começa e onde tudo termina. Você tem quantos anos de casado? Eu tenho 19 anos. 19 anos. 19 anos. Um traço no caráter de uma pessoa que você admira muito. Humildade. Humildade. Porque quando a gente exercita a humildade, a gente é nessa terra o que Deus nos chamou para ser. Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. A gente é o que Deus chamou para ser. Ser pastor. Uma dádiva, pastor. Um privilégio. Terrivelmente importante, porque nós estamos lidando com a vida e com o futuro das pessoas. Mas extremamente recompensador por você ver pessoas saindo literalmente de uma vida infernal para caminhar para o céu com a sua família e mudar de vida aqui na Terra. Não tem preço. É fantástico. Quantas pessoas você quer ganhar para Jesus até ou Jesus voltar ou você morrer? Todas que Ele colocar na minha rota, na minha vida. Todas. Todas que Ele me colocar na minha geografia, onde eu puder alcançar, todas que puder. Pregação. Fala para quem está assistindo no YouTube ou está ouvindo o podcast lá pelo Spotify, naquela câmera ali. O cara está querendo começar e tudo. Você enfrentou desafios pelo seu estilo, medo, dúvida. Mas a gente tem alguém que está assistindo aqui, um rapaz ou uma moça que está com 20 e poucos anos, está ingressando no seminário, está querendo, aspira o ministério. Um conselho que você daria, né? Ou 2 conselhos, o que você falaria para alguém que aspira o ministério, que vai enfrentar coisas que você já enfrentou? Sim. Todo ser humano foi escolhido por Deus para realizar de maneira muito maravilhosa alguma coisa que ninguém mais vai fazer. Então você só precisa descobrir dentro de você qual é aquilo que arde no teu coração, qual é a chama que arde no teu coração. Feito isso, tenha modelos. Pastor Christian está aqui, eu não estou dizendo isso aqui porque eu estou no podcast dele, sabe que ele me inspira profundamente como pregador já há muito tempo, como também como gestor. Então, procure modelos. Você, no começo, vai até se parecer com seus modelos. Não se assuste porque algum vai dizer você parece, você é igual, porque normalmente aquele que exerce mal influência vai ser mais visto, vai ser mais comentado. Então, não tenha medo de se parecer com alguém que você admira profundamente. O terceiro, guarde isso aqui nas tábuas do teu coração. Obstinação sempre vai ganhar talento. Se você for obstinado naquilo que você se propôs, você pode ter certeza que com a ajuda de Deus, você vai ser a tua melhor versão nessa terra. Então, seja obstinado. Não desista diante da primeira reclamação. Não desista diante dos sorrisos, do deboche. Não tenha problema das pessoas te colocarem, sabe, te classificarem. Na maioria das vezes, as pessoas nos classificam para baixo. Por quê? Porque a maioria das pessoas está na base da pirâmide. Então, é muito mais fácil puxar alguém que está subindo do que admitir que precisa fazer um esforço para subir. Então, não se abata com as críticas, aprenda com elas, faça um juízo de valor e siga em frente, porque o nosso destino ele é construído a cada dia diante de decisões cotidianas. E você decidir ser alguém em Deus e exercer aquilo que Deus te chamou para exercer nessa vida, você vai ser bem abundante. E quando você morrer ou Deus buscar a sua igreja, ficará uma história, você deixará uma história. Legado. Ei! Tá aí, gente. Bom demais, meu amigo. Pastor, que honra. Muito obrigado. Cara, que papo Privilégio. maravilhoso aqui na Igreja Podcast. Estou pedindo para você que está assistindo, por favor, compartilha, tá? Compartilha que nós conversamos coisas aqui maravilhosas. Agradeço meu amigo pastor Marquinhos mais uma vez. Não se esqueça, você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Acione o sininho aí, tá certo? Para você receber notificação toda vez que chegar
um episódio novo. Vai seguindo nas redes sociais. Qual que é o teu Instagram? Fala aí. É Marquinhos Menezes Oficial. Marquinhos Menezes Oficial. Isso, aí lá tem tudo. Vai achar Instagram, YouTube, vai achar tudo. Legal, as mensagens. Vai lá no Doses de Ânimo, né? Que é o canal pessoal do Pastor Marquinhos. Assista lá, muito legal. A estratégia que Deus deu para ele, muito legal. Eu sou um admirador, tá, de pessoas originais, né, que desenvolvem as suas estratégias, né, e são autênticas. Sim. Né? A autenticidade Sim, é tudo. é tudo. Sim. Então, vai lá, né, siga o Pastor Marquinhos nas redes sociais aí, que ele só tem a agregar. Né? Faça como eu e milhares de pessoas fazem também, que vai abençoar muito a sua vida. Um beijo no seu coração e até o próximo Na Igreja Podcast. Fui! Que legal, pastor. Que coisa bacana. Caramba. Ó, pastor, ser entrevistador de uma coisa e ter assunto e ter... Rapaz, que legal. Obrigado, tá? Obrigado, pastor. Faz a foto dele ali pra essa capa. Ele vai fazer uma foto.